Senhor permitiu, né, que semana passada eu estivesse lá em Floripa. E eu fui para um acampamento de composição lá da F-Hop. E eu confesso que eu tinha grandes expectativas e o Senhor acabou com todas. Logo de início, assim, fiquei uns 2 dias bem frustrada. Mas amém, glória a Deus, aí no final deu tudo certo. E em compensação também tem que alinhar com o Ministério de Louvor, porque eu não admito ficar só eu, entendeu? Na crise, vocês também têm que ficar. Aleluia, amém. Mas amém, irmãos. Eu fui muito ministrada durante esses dias lá no acampamento. O Senhor falou muitas coisas comigo, a respeito até mesmo do meu chamado, de muitas coisas que eu estava fazendo e o Senhor me confrontou. E eu creio que nessa noite Ele também vai te confrontar, amém? Então eu te convido a abrir comigo em 2 Samuel, porque a irmã aqui já pregou uma parte da palavra, aleluia, glória a Deus. 2 Samuel, capítulo 7, a partir do versículo 1. 2 Samuel, capítulo 7, no versículo 1, que diz assim: E sucedeu, quando o rei se assentou na sua casa, e o Senhor lhe tinha dado descanso de todos os seus inimigos ao seu redor, que o rei disse a Natã, o profeta: Vê, agora que habito em uma casa de cedro, mas a arca de Deus habita dentro de cortinas. E Natã disse ao rei: Vai e faz tudo o que está no teu coração, porque o Senhor está contigo. E sucedeu naquela noite que a palavra do Senhor veio a Natã dizendo: Vai e diz ao servo Davi: Assim diz o Senhor: Edificar-me-ás tu uma casa na qual eu habite? Ainda que não tenha habitado em nenhuma casa desde o tempo em que fiz subir os filhos de Israel do Egito até este dia, mas eu adentro uma tenda e em um tabernáculo, em todos os lugares nos quais tenho caminhado com todos os filhos de Israel, falei alguma palavra com cada uma das tribos de Israel, a quem eu ordenei que alimentasse o meu povo Israel, dizendo: Por que não me edificais uma casa de cedro? Agora, portanto, assim dirás ao meu servo Davi: Assim diz o Senhor dos Exércitos: Eu te tirei do aprisco, do apacentar das ovelhas, para ser soberano sobre o meu povo, sobre Israel. E eu estava contigo onde quer que ias, e cortei todos os teus inimigos da tua vista, e fiz de ti um grande nome, comparado ao nome dos grandes homens que estão na terra. Ademais, indicarei um lugar para o meu povo Israel, e os plantarei, para que possam habitar em um lugar que lhes seja próprio, e não mais se mudem, tampouco os filhos da impiedade voltarão a afligi-los como outrora. E desde a época em que lhe ordenei juízes para estarem sobre o meu povo Israel, tenho feito com que descanses de todos os teus inimigos. O Senhor também te declara que te edificará uma casa. Amém? Queridos, eu acho que quando a gente fala sobre Davi, não tem como a gente não falar sobre adoração. Inclusive, Davi, a história de Davi é uma das que mais mexe comigo, assim, dentro da Bíblia, né, de todas as histórias. E é incrível ver o zelo de Davi, principalmente porque Davi, no capítulo 6, como a Marcela falou aqui no início, ele quis trazer a arca de Deus, ou seja, a representação da presença de Deus de volta para a cidade. E agora, nesse momento, ele queria construir agora um palácio, um templo de edificação do Senhor, porque ele não admitia que ele estivesse num palácio, mas que o Senhor estivesse entre cortinas. E o zelo surgiu no coração de Davi. A palavra zelo, ela tem um significado. E significa, é um tipo de cuidado ou um sentimento de propriedade. Então, nesse momento, Davi, porque ele via a presença de Deus, ele teve um sentimento de propriedade. Tipo, caraca, eu preciso dessa presença. Eu não posso ficar sem essa presença. Então, eu vou edificar uma casa para o Senhor. E assim, Davi, ele já vivia uma vida de maturidade. Ele errou muito? Errou. Mas mesmo assim, ele ainda foi o homem conforme o coração de Deus. E por quê? Porque toda vez que ele errava, ele voltava aos pés do Senhor. E esse também é uma das coisas do zelo de Davi. Todas as vezes que ele errou, ele voltou a estacar zero, ele voltou aos pés do Senhor e se derramava diante da presença de Deus. Então o que ele mais queria era a
arca da aliança, era a representação da presença de Deus. Vira para a pessoa que está do teu lado nesse momento e fala assim: o teu serviço não é zelo para Deus. Sim, o teu serviço não é zelo para Deus. O que é zelo para Deus? Você chegar aqui, fazer as coisas no tempo, amém, irmão, glória a Deus pela sua vida, o Senhor também nos chamou para servir. Mas o que de fato é ter zelo por Deus? É a partir do momento que você entende com o coração contrito que a presença do Senhor é mais valiosa do que qualquer outra coisa, mais do que temor de homens, mais do que opinião de pessoas, e sim trazer a glória de Deus aonde quer que você esteja. Então isso é o que queimava no coração de Davi. E o que mais queima no coração do nosso Pai é estar no meio e habitar entre nós, tabernacular conosco. E o coração de Deus, ele não vai se mover por aquilo que nós fazemos para Deus, mas ele vai se mover por filhos com corações contritos, que se movem através do zelo. Engraçado que no texto, Davi, ele chega para Natan e fala assim: então, cara, quero construir, quero fazer isso. Aí Davi, a gente entende que era como se fosse um porta-voz de Deus. Ele falava através de Natan para Davi. E Natan chegou e falou: cara, vai, eu tô contigo isso daí. Faz conforme o teu coração. E logo depois, em seguida, a gente vê lá embaixo Deus virando, falando para Natan: eu pedi alguma coisa? E parece até que o Senhor está se contradizendo, porque no decorrer das escrituras a gente vai lendo e o Senhor vira e fala assim: então fala para Davi que assim como ele vai edificar uma casa para mim, eu vou edificar uma casa para ele. O Senhor, ele não queria um templo. O Senhor, ele não queria uma estrutura de 4 paredes. Mas o que moveu o coração de Deus? O coração contrito de Davi, por querer trazer a presença de Deus naquele lugar. Então naquele momento o Senhor virou e falou assim: cara, não tem como, esse menino é diferente, ele tocou no meu coração. Então se ele está construindo uma casa para mim, eu vou construir para ele uma casa eterna, e o meu filho irá reinar no trono dele um dia. Então quando nós somos movidos pelo zelo, movidos pela presença de Deus, aquilo que nós construímos, assim o Senhor também construirá nas nossas vidas. Então se nós estamos construindo aqui um altar de adoração, estamos construindo uma casa de oração conforme diz na Bíblia, então assim também será sobre as nossas vidas. Amém? Amém. Mas o problema é: será que a gente tem construído coisas que o Senhor não nos pediu para fazer? Mesmo com o coração zeloso perante o Senhor, será que a gente construiu altares que não eram para a gente ter construído? Será que nós construímos templos que não eram para ser construídos? O Senhor, ele disse uma vez, quando eu me questionei: Senhor, será que eu estou construindo alguma coisa que não é para eu construir diante de você? E ele virou e falou assim: a mesma ferida que se abre, se rasga em você, eu também sou aquele que irá curar essa ferida. E na mesma hora, eu senti um abraço do Senhor naquele momento lá no acampamento. E o Senhor falou para mim: mesmo que você tenha construído, eu vou derrubar. Independente se você tinha construído ou não, eu vou derrubar e vou fazer tudo de novo para que esteja alinhado no meu propósito. Então nasce no coração de Davi a motivação de fazer e de ter zelo pela presença de Deus. Eu também estava estudando e eu queria convidar você a abrir rapidinho a sua Bíblia no Salmos de número 84. Eu confesso que eu nunca tinha lido esses Salmos, mas ele me chamou muita atenção nesses dias. Salmos 84. Todos acharam? Amém. Eu aqui ainda não achei não. 4. Achei. Não sei se na sua Bíblia está assim, mas o meu está escrito: ao músico-chefe sobre Gitite, salmo para os filhos de Corá. Não sei se vai na Bíblia de vocês. Mas enquanto eu estudava sobre zelo,
veio esse salmo de número 84 e eu quero ler com você rapidinho. Quão amáveis são os teus tabernáculos, ó Senhor dos exércitos. Minha alma deseja assim, até desmaia pelos átrios do Senhor. Meu coração e minha carne clamam pelo Deus vivo. Sim, o pardal encontrou casa e a andorinha um ninho para si, onde ela pode pôr os seus filhotes, junto aos teus altares, ó Senhor dos exércitos, meu rei e meu Deus. Abençoados são aqueles que habitam na tua casa, eles ainda estarão te louvando, Selá. Abençoado é o homem cuja força está em ti, em cujo coração estão os teus caminhos, o qual, passando pelo vale de Baca, faz dele um poço. A chuva também enche os tanques. Eles vão de força em força, cada um deles em Sião aparece diante de Deus. Ó Senhor, Deus dos exércitos, ouve a minha oração. Dá ouvidos, ó Deus de Jacó, Selá. Contempla, ó Deus, nosso escudo, e olha para a face do teu ungido, pois um dia teus atos é melhor do que 1000. Eu preferiria ser um porteiro na casa do meu Deus, do que habitar nas tendas da perversidade, pois o Senhor Deus é um sol e escudo. O Senhor dará graça e glória. Nenhuma coisa boa ele reterá daqueles que andam retamente. Ó Senhor dos exércitos, abençoado é o homem que confia em ti. Quando nós falamos de zelo, já vem várias passagens na cabeça. Davi, Moisés, Finéias. Porque todos esses homens foram representados na Bíblia como zelosos diante da presença de Deus. Mas eu queria hoje trazer um povo que eu não sei se vocês conhecem, espero que sim, sinal que vocês leem a Bíblia, que são os coraitas, que são os descendentes de Corá. Todo mundo aqui sabe quem foi Corá? Sabe? Não? Então eu vou relembrar aqui rapidinho. Corá nada mais foi do que o homem que foi engolido pela terra. Lá na época de Moisés, Corá, ele incitou o povo a se rebelar contra a liderança de Moisés e contra os sacerdotes de Arão. E junto com ele foi 2 homens, Datã e Abirão. E ali eles começaram a confrontar Moisés, falando: você não tem que ser líder de nada não, aqui o povo discorda de você. E naquele momento a ira do Senhor se acendeu contra o povo e virou para Moisés: se afasta deles, que eu vou começar a partir de vocês, mas eu vou consumir todos eles. E ali naquele momento Moisés e Arão clamam pelo povo, falando assim: Senhor, só pelo pecado de um homem você quer realmente consumir a todos? E assim o Senhor ordena para que se afastassem das tendas daqueles homens, que tudo seria consumido, que todos eles seriam devorados pela terra. E assim foi feito. Aqueles que não concordavam com o que Corá estava fazendo se afastaram de suas tendas, e ali a terra engoliu todos eles. Isso está lá em Números 16, para quem quiser depois ler. E fala que os descendentes de Abirão e de Datã foram engolidos também pela terra. Mas o engraçado é que não fala sobre os descendentes de Corá. Pelo contrário, em Números 26, no versículo 10 e 11, vai dizer que os filhos, os descendentes de Corá sobreviveram. Eles não concordaram com aquilo que o pai estava fazendo. E quem era Corá? Simplesmente um levita. Ele servia dentro do templo. Ele era um da linhagem, da família de Arão. E ali ele servia juntamente com os outros sacerdotes. Ele fazia o sacerdócio dentro do templo. Só que depois que isso tudo acontece, os descendentes de Corá, os coraitas, eles perdem aquilo que eles de mais precioso eles tinham, que era cuidar das coisas do Senhor dentro do tabernáculo. E a partir daquele momento eles viram como guardas nas portas dos templos e nas portas do tabernáculo. Sim, vamos lá. É só um exemplo, tá bom? Mas vamos supor, eu sou filho do Moisés, tal, todo mundo sabe disso. Mas se meu pai peca contra Deus, o Senhor está furioso e consome, olha, foi de arrasta para cima. E ainda, por causa do erro dele, eu perco aquilo que eu tinha de mais precioso, meu filho, você é a filha mais revoltada da face da terra. Ainda bem que eu não sou Deus, mas eu seria a filha mais revoltada da face da terra. Tipo assim, como assim o meu pai pecou e eu vou levar isso comigo pro resto da vida? Eu vou levar essa marca comigo. Só que os coraitas não foram assim. A gente acabou de ver o Salmos 84. Vocês viram algum coração rancoroso nesse salmo? Pelo contrário, eles
eles dão graças ao Senhor, eles são gratos por aquilo que eles têm. Então, o que aconteceu com os coraitas? Cara, depois de tudo aquilo que eles vivenciaram, eles foram gratos por eles não serem excluídos totalmente de serem servos do templo. Então, mesmo eles sendo guardas nas portas dos templos, eles eram gratos ao Senhor e faziam com excelência aquilo que foram ordenados a fazer. E muitos deles ficavam à espreita, com os ouvidos atentos ao que estava sendo falado nos templos, falado no tabernáculo, e muitos deles escreviam salmos conforme as palavras. Ai, Senhor, me dê forças para me chorar. E nesses versos, a gente não vê um coração rancoroso, mas a gente vê um coração grato. E eles se intitulam como peregrinos de coração. E o que me chama a atenção nesse salmo é porque ele é um salmo que eram cantados muitas das vezes nas festas, né, lá de Israel. E nesse salmo, acho que no versículo 6 vai falar sobre o Vale de Baca. E eu assim, que raios é o Vale de Baca? Simplesmente, a tradução para o Vale de Baca é Vale das Lamentações, Vale de Lágrimas, Vale das Balsameiras e Vale de Árido. Então, o que eles estão falando? Esse vale, ele ficava justamente no caminho para Sião. E o povo precisava adorar o Senhor em Sião. Então, o que eles precisavam fazer? Eles precisavam passar por esse vale. Mas por que ele era conhecido como o Vale das Lamentações ou o Vale de Lágrimas? Porque como era um vale muito extenso e seco, não crescia nada. E quando eles passavam com seus animais, muitos deles morriam e não conseguiam voltar por causa da sede. E eles voltavam chorando porque não conseguiam chegar no Monte Sião para adorar o Senhor. E nesse momento, os coraitas simplesmente começam a cantar e a bendizer ao Senhor, dando graças a Ele e falando para os seus irmãos: ei, não desista, passa pelo Vale de Baca, porque no Monte Sião é onde Ele está. É onde a presença de Deus está. Então comece a cavar poços para que se encham de água e assim você tenha sede, tenha água e mantimento para a sua sede. Então como é que o povo, com esse passado, que eles perderam aquilo que de mais precioso eles tinham, que era servido do templo, eles são tão gratos porque o Senhor colocou eles como portas-vozes do templo, como segurança nas portas dos templos, e mesmo assim eles continuam bendizendo graças ao Senhor. E eles ainda dizem: valem a pena. Vale a pena. Porque os poços que são abertos hoje, eles podem e vão ser os próximos, vão ajudar os próximos peregrinos de coração. Então a palavra hoje, meu querido, é que, independente de onde o Senhor te colocou, que nós possamos ser zelosos naquilo que o Senhor nos deu. Eu comentei, acho que foi com a Mariana e com a Andresa, que é tão satisfatório a gente ter a sensação de que a gente está no lugar exatamente onde Deus queria que a gente estivesse. Porque na faculdade é isso que eu sinto, principalmente quando de fato tem acontecido algo, né? Porque o meu grupo é literalmente de pessoas que vêm de famílias cristãs, mas nenhuma é cristã. E eu tenho aprendido a ser grata naquilo que o Senhor me colocou para fazer. Então que nessa noite gere em você um coração contrito, que zele pela presença de Deus, e que independente se você está dentro do templo ou não, você possa ser zeloso pelo aquilo que Ele te colocou para fazer. E que independente do vale, independente do que Ele vai fazer, se o vale é muito profundo, se ele é muito seco, que nós possamos ter mantimentos para aguentar até o final e assim achar a presença de Deus. Então, quando um homem com o coração contrito, que faz algo movido pelo zelo, é impossível não agradar a Deus. Então, em tudo que nós formos fazer, precisa ser com o coração contrito perante o Senhor. Não adianta nós chegarmos aqui apenas para bater nosso cartão de crente, apenas cantar louvores, mas nós precisamos nos derramar mais diante da presença de Deus. Nós precisamos ser cheios da presença de Deus.
Deus. Nós precisamos zelar pela presença de Deus. Amém? Gente, essa palavra foi bem curta. De verdade, foi bem curta. Até que o Senhor me deu. Mas que essa palavra seja como boa semente no teu coração. Que nós possamos ser como Davi, possamos ser como os coraitas, zelosos pela presença de Deus. Amém? Aleluia.